Doente, desempregada e sem nenhum centavo. Foi o que uma pessoa falou aí nos comentários. E vocês sabem que eu não gosto de enrolar, né, gente? Pra quem tá chegando agora, eu me chamo Ana e a gente reflete sobre a vida. Saí da Bahia, sem dinheiro também, vim parar no Sul. Tô aqui no Paraná pela segunda vez. Sem perspectiva, assim, sem muita ideia do que vai ser, do que serão os próximos passos. Mas Deus me disse, coloca o pé que eu vou dar o chão. E, infelizmente, nós somos a nossa carne, né? Talvez para muita gente possa parecer que o que eu vou falar aqui agora é religião, é sobre igreja ou sei lá o quê, mas não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nenhuma religião, acredito no Criador. Mas a nossa carne, ela treme muito. E a Escritura, ela fala, né, que o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então a gente tem tendência a gemer, a tremer, a ter medo, a não ter fé, a não acreditar, a só acreditar com os próprios olhos. A gente quer ter garantia, né? Eu quero ter segurança de que de fato o que eu tô fazendo é algo que vai dar certo, sabe? Mas a vida ela é incerta. A vida ela é incerta. Tem muitas pessoas que buscam concurso público para ter estabilidade, muita gente procura casar no cartório para ter estabilidade, né? Não, eu tenho que ter segurança ali, eu tenho que estar com papel na mão, enfim. A gente quer ter garantia, quer ter ali a pólice, quer ter as coisas nas mãos ali para dizer, lavrado em cartório e tudo mais, para dizer que você está assegurado. E aí eu me lembro que o período da pandemia foi o período mais incerto que a gente passou na vida. E sobrevivemos. Se você está aí me assistindo, é porque você sobreviveu. Então, para você que falou que está doente, desempregada e sem um centavo na mão, eu te entendo. Porém, eu te digo que você precisa começar a orar ao Criador, ao Universo, a Deus, ao que você acredita, para aumentar a sua fé. Porque sem ela, minha irmã e meu irmão, você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar que nem o povo de Israel, andando ali, sabe? Que eu acho que eu já falei isso pra vocês aqui, né? Que aquela parte da escritura me dá a sensação de que Deus ele teve um pouco de Ô, Léo, desliga aquela máquina pra mim, por favor, senão eu não vou conseguir falar, que eu tô sem microfone. Depois eu coloco pra centrifugar. Me dá a sensação de que... E eu não vou tentar não cortar esse vídeo, gente. Me dá a sensação de que Deus ele foi meio sarcástico, sabe? Aquele humor meio, assim, um pouco de humor ácido, de tipo, vou fazer vocês rodarem, sabe? É como se a terra prometida, e eu soube de um caso assim, que parece que a terra prometida era curtinha, não era longo o caminho. Deixa eu ver se tá gravando. Não era longo o caminho, era curto, porém, é como se, tipo assim, é como se ele tivesse de fato fazendo o pessoal andar em círculos pra ali aprender, evoluir, sabe? Se autoconhecer. E muitas vezes na minha vida eu me senti andando em círculos assim. Eu não sei quem tá aí também tem essa sensação de, poxa, parece que eu tô andando em círculos. Parece que a minha vida tá num looping infinito. E aí eu tava pensando nisso, né, na questão do pessoal de Israel, que eles chegaram a abrir a boca pra dizer que, eu preferia ter ficado lá. Eu era escravo, mas pelo menos lá eu comia, eu bebia, sabe? Eu não tava passando fome como agora. E olha que eles tinham maná, né, que caía do céu ali. Mas não era suficiente para eles. E às vezes a gente precisa passar por essas coisas. Muitas vezes a doença que a gente é acometido, né, o problema de saúde, é por algum aprendizado. Eu mesmo tô com essa alergia aqui, já faz muito tempo, já passei em médicos e, enfim, nada se resolve, já tomei medicamento e nada. Ou seja, alguma coisa tá acontecendo internamente que eu preciso, sabe, aprender com isso aqui. E óbvio que tem gente que tem questões de saúde muito mais graves, né? Tem gente que são acometidas com doenças aí que estão desenganadas. Mas é importante também se perguntar o porquê que eu tô vivendo esse momento. Por que eu tô sendo acometido com essa doença? Por que eu tô morando nesse lugar? Por que eu tô vivendo dessa forma? Por que eu tô desempregada? Por que eu não tenho um centavo na mão? E colocar nas mãos de quem sabe de tudo. Que a gente quer resolver tudo, né? A gente acha que é super-homem, super-herói, a gente acha que sabe de tudo, acha que é tudo na base do nosso braço, na força da nossa mão, sabe? Acha que não, os contratos, né, que eu falei, que as garantias que a gente tem é o certo. Agora, eu casei aqui no papel, ninguém me segura, tô toda garantida, né? Se eu separar aqui, eu tenho direito a X, Y, B e sei lá mais o quê. Ô, gente, a gente tem a falsa sensação de estabilidade da vida, mas não existe isso. Não existe nenhuma garantia
de que mesmo você bem de saúde, mesmo você com dinheiro, você saia dessa condição que você tá. Porque eu conheço pessoas que têm dinheiro, que ganham bem, sabe? São bem financeiramente falando, mas não tem isso aqui para conseguir se mover daqui a uma padaria, sabe? Então, a gente precisa colocar todos os nossos projetos, tudo aquilo que a gente deseja, nas mãos de quem sabe, de quem entende. Porque se a gente ficar querendo fazer as coisas do nosso jeito, meus irmãos, aí se atrapalha até umas horas. Você acha que é fácil ter saído de onde eu tava, do meu cantinho, mesmo ali, né, como vocês viram, pra quem é novo por aqui, se quiser assistir aí os vídeos anteriores, a casa tava toda acabadinha, sabe? Toda de mofo, tava feinha, mas era própria, entendeu? Era própria, a gente não pagava aluguel, não tinha nada de pagar, ou tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, a gente não tinha perigo de parar na rua, sabe? A gente tinha as garantias ali, né? Morava perto dos parentes, qualquer coisa era só gritar. Minha sogra, me arruma aí um punhado de farinha, sabe? Não que eles não possam ajudar à distância, né? Mas perto ali, qualquer coisa você gritou, tá perto. Que é a tal da dependência emocional também, né? Que muita gente tem de não querer sair de perto dos pais com medo de enfrentar o mundo lá fora e ser tragado e engolido. Mas eu digo a você, se não colocar na mão da pessoa certa, que é o universo criador, todo-poderoso Deus, aquele que é dono de tudo, você se atrapalha até umas horas, viu? Ou você não sai, ou quando você sai, você não consegue permanecer. Rapidinho você dá um jeito de se sabotar e ir embora. Foi isso que aconteceu quando a gente estava lá no Rio. Estávamos pensando em ir para Minas Gerais. Tava tudo certo, tudo organizadinho pra gente já. E aí, por algum motivo, por algum medo muito grande do que a gente estava fazendo, a gente se sabotou e ficamos sem dinheiro a ponto de só ter o dinheiro da passagem para ir para casa. E quando chegamos em casa, a gente descobriu que na verdade a gente não estava sem dinheiro. Alguma coisa aconteceu que cegou a gente de tal maneira que o medo foi tão grande de estar ali naquela condição, só eu e Leonardo, né? Porque a nossa criação ela não foi assim. A gente foi criado para, né, trabalhar, estudar, viver uma vida, né, estável, viver com estabilidade, com, enfim, os padrões que a humanidade geralmente pede, né? Por mais que minha mãe tenha um pouquinho ali aquela coisa muito parecida comigo, um pouco aventureira e tudo, mas ela também foi criada dessa forma. Estude, trabalhe, não sei o quê, tenha um bom emprego, PTT, PTT. Aí quando a gente se viu fazendo uma coisa diferente do que era comum à sociedade, que é do que era para a sociedade comum é normal, a gente rapidinho teve que se sabotar. E aí a gente se viu só com o dinheiro da passagem para voltar do Rio para Bahia, apavorados. Meu Deus, eu vou passar fome aqui no Rio de Janeiro. E aí quando a gente voltou para casa descobrimos que na verdade a gente não estava sem dinheiro. Nós demos um jeito de se sabotar e de parar de trabalhar com aquilo que estava dando certo na época. Começou a dar tudo errado e porque a gente de fato se sabotou, a gente se sentiu inseguro. Sabe quando aquela parte onde... Hoje eu tô falando bastante da escritura, né? Mas é bom. Aquela parte onde Pedro, ele vai ao encontro de Jesus. Mostra até isso no filme The Chosen, na série, se vocês puderem assistam. Melhor série bíblica que existe na vida. Eu nunca vi série melhor do que essa, porque não tem aquela coisa religiosa, sabe? Fala muito de fato do Criador, fala de uma forma diferente. E aí mostra na série, na última parte, ele... Ah, vou dar spoiler, viu? Ele indo de encontro a Jesus, ele vê Jesus no barco. Jesus andando sobre as águas. Que barco? Jesus estava fora das águas, meu bem. Jesus estava andando sobre as águas. Ele que estava no barco, né, Pedro? O quê? Pra que barco? Pra que barco? Se ele é o Todo-Poderoso. Barco é o homem, sua mãe... Quem precisa de barco é o homem, que Leonardo tá falando. Que ele tem mania de falar lá de distância, em vez dele vir aqui falar diretamente com vocês, ele tá lá, eu ainda vou pegar ele, vocês vão ver. Eu lembrei que sua mãe falando que é verdade, que eu já tinha percebido, ela falou que tem um louvor que fala, né, que o mar é meu, o vento é meu, o barco é meu. Aí sua mãe, não, o barco não é de Deus, né, que o barco é meu no sentido de Deus falando, né, o barco é do homem, ou seja, foi através da irmã do homem que... Se criou o barco. E aí agora eu lembrei que Jesus não precisa Jesus não precisa de barco porque ele já é o dono né? Ele é o Todo-Poderoso também. Então, existia muito poder dentro dele. E ele sabia disso. E a gente também tem esse poder, mas a gente não sabe, a gente esqueceu. E aí ele começou a andar para ir de encontro a Jesus. Deixa eu ver se tá gravando, gente.
começou a andar para ir de encontro a Jesus, né? E aí, de repente, ele ali olhando para Jesus, aquela coisa, indo de encontro, e de repente ele olhou para as águas e ele teve medo. A água começou a se, sabe? Ele viu que o mar estava revolto, ele ficou com medo e ele aí começou a afundar. E afundou, né? E aí ele foi e deu a mão. É linda essa cena, gente. Eu chorei no final dessa temporada, que nem criança. E a gente estava passando por uma situação complicada também. Foi ao início da temporada, onde a gente passou por um período bem difícil. Mas a gente sabe que a prisão ela foi mais mental do que estava tudo aberto. Os caminhos estavam abertos, eu sinto que estava. Mas a gente se aprisionou de uma forma na mente que a gente não conseguia enxergar possibilidades. E essa prisão mental, ela é a pior que existe. Porque você, de fato, não consegue enxergar possibilidades. Você fica nessa coisa realmente de estou doente, desempregada, sem um centavo. Como que eu vou conseguir? Coloca na mão de quem entende. Olha diretamente para ele. Porque sem ele a gente não ia conseguir sair disso. Porque a nossa prisão, ela era totalmente mental. A gente estava preso na nossa mente, sem conseguir ter perspectiva de absolutamente nada. Eu não conseguia enxergar nada. Não conseguia ver nada, sabe? Meu Deus, eu nunca tinha passado por uma situação como aquela. E aí quando eu comecei a colocar nas mãos de quem sabe, todo dia, como eu falei pra vocês, eu vou repetir isso aqui. Eu chorei, eu coloquei nas mãos dele, eu indagava ele, colocava ele na parede, me dá a resposta, me dá, eu preciso saber, eu preciso entender, eu não quero mais viver dessa forma, as coisas começaram a acontecer, sabe? A gente começou a enxergar. Então, enquanto a gente tentar continuar fazendo as coisas na força do nosso braço, as coisas não vão sair do lugar, vão continuar e vão permanecer da forma como estão. Mas quando a gente começar a colocar nas mãos dele, vocês acham que é fácil? A gente tá aqui, mas, gente, a gente veio pra cá sem ter noção do que a gente vai fazer. Assim, tem uma noção, inclusive vai até sair um vídeo pra vocês aí, mostrando uma das coisas que a gente pretende fazer. Acho que eu já cheguei a falar aqui. Ah, não é garantido. Não é garantido. Nada é garantido. Eu lembro que um colega meu, ele queria muito passar no concurso público. Ele queria trabalhar lá em Camaçari, nos polos de Camaçari, numa área lá específica, ele queria muito. E ele estudava dia e noite, nem saía. E aí ele passou nesse concurso. Quando ele chegou lá para trabalhar em Camaçari, ele odiou. Ele odiava o trabalho, ele odiava as pessoas. Ele dizia que trabalhava com um monte de gente soberba, que ele não suportava aquele lugar. E ele foi meio que, sabe, adoecendo mentalmente, porque ele não queria mais estar ali, mas estava estável, sabe? Ganhando um bom salário e tal, mas ele não queria mais. Ele não queria estar ali mais. E aí ele pediu exoneração do cargo e hoje continua funcionário público, mas ele passou para a polícia. E não sei se está bem, nunca mais eu tive contato. Mas tem isso também, né? Tem essa questão de você... Eu tô falando de concurso público, gente, porque geralmente as pessoas falam que é o que é de mais estável, né? Não, quem é concursado, quem trabalha aí em setor público tá assegurado. Mas às vezes não tá feliz. Às vezes tá tão triste, tão infeliz, ganha dinheiro ali, né? Ganha o seu todo mês, aquele teto ali, porque não passa daquilo, mas tá infeliz. E às vezes larga pra ir morar na praia, pra ir vender coco na praia e se sente mais feliz. Então nada você precisa realmente encontrar o que te faz feliz e acima de tudo, colocar nas mãos do Criador, que ele te conhece mais do que você mesmo e ele sabe o que é que você precisa. Parece papo de coach, papo de evangélico, de, sei lá, lunático, de religioso, mas não é. Quem tá aqui comigo há mais tempo sabe que as reflexões que eu faço, eu tento ser o mais profunda possível, porque são coisas que são ministradas pra mim primeiro e eu também tô aprendendo. Então é isso. Eu tô aprendendo a ter fé até nesse momento, pra que eu não desista, pra que eu não diga, ai meu Deus, o que foi que eu vim fazer aqui? Oh meu Deus, me trouxe pra cá pra passar fome. Não, tenha fé. As coisas mudam e quem tá cuidando de mim não dorme. Eu sei que essa frase também é clichê. E vai acontecer. No tempo determinado, no tempo certo, as coisas vão acontecer. Você só precisa continuar colocando o pé, né? Ah, colocou o pé, Deus colocou o chão. Pronto, acabou. Não, ainda tem chão, minha gente. Ainda tem muito chão, então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, ajuda muito. Vai me ajudar bastante. Né? Se inscreve, já curte, compartilha também com quem tá precisando ver essa mensagem. É isso. Até o próximo vídeo.